Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção da nossa atividade sobre análise de sinais do gráfico da função quadrática, tá? Então, livre o caderno na mão e vamos iniciar a nossa correção. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: dada a função y é igual a 9x² menos 8x menos 1, determine os valores reais de x para as quais se tem o y igual a zero, o y positivo e o y negativo. Tá? A primeira análise que nós vamos fazer é o seguinte: o coeficiente a é positivo. Então, a nossa parábola tem concavidade para cima. Tá? Depois vamos observar quantas raízes essa equação possui. Vamos calcular o valor do discriminante, b² menos 4ac. O b vale menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 9, vezes c, que vale menos 1. Menos 8 ao quadrado dá 64 positivo. Não esqueçam de multiplicar os sinais. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 9, 36, vezes 1 continua 36. 64 mais 36 dá 100. Quando o discriminante é positivo, significa dizer que nós temos duas raízes reais e diferentes. O nosso gráfico vai tocar em dois pontos do eixo x. Tá? E quais são esses dois pontos? Vamos determinar agora as raízes, através da segunda parte da fórmula de Bhaskara. X é igual a menos o valor de b, que é menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 100, dividido por 2 vezes a, que vale 9. O 8 fica positivo. A raiz quadrada de 100 vale 10, dividido por 2 vezes 9, que dá 18. Para o x' eu vou usar o valor positivo. 8 mais 10, 18, dividido por 18 dá 1. Para o x duas linhas, o valor negativo. 8 menos 10 dá menos 8, dividido por 18, menos 2, dividido por 18, que simplificando dá menos 1 nono. Divide 2 por 2 e 18 por 2 também. Tá? Então, aqui as duas raízes. Vamos ao esboço do gráfico. Está aqui o nosso gráfico. Parábola com cavidade para cima, tocando em dois pontos do eixo x, que é o menos 1 nono e 1. Onde fica o y nulo? O y nulo é exatamente nas duas raízes. Tá? Então, y será nulo quando x for igual a menos 1 nono e x for igual a 1. Quando é que o y será positivo? A parte positiva do gráfico é exatamente aquela que fica acima do eixo x. Tá? Então, a esquerda de menos 1 nono e a direita do 1. Ou seja, com valores menores do que menos 1 nono e valores maiores que 1. Quando é que a função será negativa? Negativa é essa parte toda da função abaixo do eixo x. Ou seja, os valores que estão entre menos 1 nono e 1. E como é que eu represento isso? X pertence aos reais, está o quê? Menos 1 nono menor que x, menor que 1. Ou seja, todos os valores que estão entre menos 1 nono e 1. Tá ok? Esse é o conjunto de solução para cada item da primeira questão. Na segunda questão, sabendo que y é igual a menos x² mais 10x menos 25, determine os valores reais de x para que se tenha y nulo, y positivo e y negativo. Praticamente muito parecido com a primeira questão. Tá? Então, a é negativo. Então, a parábola terá concavidade para baixo. Calculando o valor do discriminante, o valor de b é 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 25. 10 ao quadrado dá 100, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. 4 vezes 1, 4, vezes 25, 100. 100 menos 100 dá 0.
Se o discriminante é nulo, quer dizer que o gráfico toca em apenas um ponto do eixo x. Que ponto é esse? A gente pode calcular pela fórmula do x-vértice, ou então pela segunda parte da fórmula de Bhaskara mesmo, sem problema, tá? Menos o valor de b, que vale 10, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que é 0, dividido por 2 vezes a, que é menos 1. Vai ficar menos 10, a raiz de 0 é 0, 2 vezes menos 1, menos 2. Como 0 nem é positivo nem é negativo, né? Na verdade ele é nulo, ele é elemento neutro no caso, tanto na adição como na subtração, então as duas raízes serão iguais. X' é igual a x duas linhas, que é igual a menos 10 dividido por menos 2, que dá 5 positivo. Tá? Então, como eu falei antes, parábola com cavidade para baixo, porque o A é negativo, tocando em apenas um ponto do eixo x, porque o discriminante é nulo, e a única raiz, no caso, é 5. Tá? Quando é que a função será nula? A função será nula nesse ponto aqui, ou seja, quando x for igual a 5. Quando é que a função será positiva? Ela será positiva quando ela tiver alguma parte acima do eixo x. Mas, professor, não tem nada acima do eixo x. Então, a função nunca será positiva. Né? Ela assume estritamente valores negativos, exceto o 5, porque é nulo. O que corresponde ao item C. Quando é que ela vai ser negativa? Com todos os valores, exceto o 5. Então, ela será negativa para todos os valores, sendo que diferente de 5. Qualquer outro valor diferente de 5, a função é negativa. Tá ok? Terceira questão. Analise a função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 15 quanto ao sinal. Turma, parábola com cavidade para cima, porque o A é positivo, A igual a 1. Quando a gente calcular o valor do discriminante, B é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes C, que vale 15. Menos 6 ao quadrado dá 36 positivo, 4 vezes 1, 4, vezes 15, 60. 36 menos 60 dá menos 24. Como o discriminante é negativo, nós não teremos nenhuma raiz real. Ou seja, essa função não toca o eixo x. Então, ela tem concavidade para cima e não toca o eixo x. É uma função desse tipo. Ó. Né? Quer dizer que ela não terá valor nulo e nem tem valor negativo. Ela é uma função estritamente positiva. Todo valor que eu substituir em x vai gerar um valor positivo. Tá? Então, y nunca será negativo. A função é que nós chamamos de estritamente positiva. Tá ok? Quinta questão. A quarta questão é basicamente igual ao que nós corrigimos aí, tá? Existem valores reais de x para os quais essa função do segundo grau é menor que zero, ou seja, ela é negativa. Eu quero saber quais são os valores em que y é negativo nessa função, tá? Calculando o valor aqui do discriminante, menos 8, b ao quadrado, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 16. Menos 8 ao quadrado dá 64, menos 4 vezes 1, 4, vezes 16, 64. 64 menos 64 dá 0. Se o discriminante é 0, é porque o gráfico toca em apenas um ponto do eixo x. E a parábola tem concavidade para cima. Tá? Então, quem são as raízes? Né? Menos o valor de b, que é menos 8, mais ou menos a raiz de 0, dividido por 2 vezes a, que vale 1. O 8 fica positivo,
A raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 vezes 1, que vale 2. O 0 é neutro, 8 dividido por 2 dá 4. Parábola com concavidade para cima, tocando em apenas um ponto do eixo x, exatamente no ponto 4. A pergunta é, quando é que essa função será negativa? Observando o gráfico, ela vai ser nula nesse ponto, e em todos os outros pontos ela será positiva, tá certo? Então essa função ela nunca será negativa. Ela vai ser nula em um ponto e estritamente positiva para todos os outros pontos. Tá bom, pessoal? E na sétima questão, determine a solução da inequação do segundo grau, x² mais 3x menor que zero. Eu quero saber onde essa função, que aliás está incompleta em C, será negativa, menor que zero, no conjunto dos reais. Então, calculando o discriminante, o valor de b é 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que vale 0. Como eu estou multiplicando isso aqui por 0, esse termo se anula. 3 ao quadrado dá 9. Delta positivo, duas raízes reais e distintas, diferentes uma da outra. Para calcular as raízes, menos 3, menos o valor de b, que é 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 9, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Menos 3, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 1, que vale 2. Menos 3 mais 3 dá 0, dividido por 2, continua 0. Menos 3 dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Aliás, quando a equação é incompleta em C, a equação quadrática, né? Uma das raízes é sempre nula, tá bom? Custa nada lembrar isso. Então, concavidade voltada para cima, duas raízes, uma é 0 e a outra é menos 3. Está aqui o esboço do nosso gráfico. A pergunta é, quando é que ela será negativa, menor que zero? A parte que é negativa é essa parte que está abaixo do eixo x, ou seja, entre menos 3 e 0. Então, menos 3 menor que x menor que 0. É o conjunto de solução da sétima questão. Tá? Então, essa foi a nossa correção, turma. Espero que vocês tenham tentado resolver essas questões. Hoje à tarde nós teremos o nosso plantão, então aguardo todos vocês lá, tá bom? E até o nosso próximo encontro.